Fala aí, galerinha Bismart, professor Vinícius, vamos lá finalizar a apostila 1 para Química 3. E assim, essa última parte que ficou aí de gases, a maior parte aí vocês já viram comigo em estequiometria, né, em tudo que eu já falei em estequiometria. Só para dar uma amarradinha aí, a gente vai fazer algumas questõezinhas de algo que a gente já viu. E depois eu faço do outro estilo, né, que é o que ficou faltando, pra gente poder finalizar. Bom, então vamos lá para os exercícios da página 195. Não tem teoria para falar aí a respeito por enquanto. Página 195. Aprendizagem. Exercício número 1. Diz assim, ó. Tem-se dois balões A e B no mesmo volume. Então, o mesmo volume. O balão A contém cloro, Cl2. Então, A tem Cl2. B tem CO. C tem um A3. Ele diz assim, a mesma temperatura e pressão. Estão nas mesmas condições. Pode-se afirmar que o que há de comum entre os dois balões é... Vamos ver. Então temos assim, ó, o que tem de comum entre os dois? A mesma massa? Não, né? Se você for ver a massa molar do cloro, do CO e do ozônio são diferentes. Então, se estão nas mesmas condições, se tem a mesma quantidade de mols, a massa vai ser diferente para eles. Eu não posso afirmar. Pode até acontecer, mas não está na mesma quantidade de mols, está em quantidades diferentes e vai acabar batendo lá. Tá, mas eu não posso afirmar isso. Não tem como. B. A mesma densidade. Não posso afirmar isso. Né? São substâncias diferentes. E lembra, a densidade é uma propriedade específica da matéria. Tem uma proporção entre massa e volume, então não tem como afirmar isso. C. O mesmo número de moléculas. Isso eu posso afirmar, porque estão exatamente nas mesmas condições. Então vamos supor que os dois estivessem aí, tem dois balões, aí a mesma pressão, a mesma temperatura. Se eu tenho, não coloquei nenhum valor aqui diferente na frente dos dois, então eu vou ter o mesmo número de moléculas. Se eu vou ter 1 mol deles, então eu vou ter 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas de cada um deles, porque está na mesma condição. Então, beleza. D. O mesmo número de átomos? Não. Vamos considerar só uma molécula, por exemplo, aqui eu tenho 2 átomos de cloro, então eu tenho 2 no total. Aqui eu tenho 1 e 2, eu tenho 2, mas aqui eu tenho 3. Então eu já tenho uma quantidade diferente de átomos. Não. E a mesma coloração, gases são incolores, né? Então não. Questãozinha teórica só para amarrar o que a gente já falou em estequiometria. Então aí, eu esqueci de colocar gabarito letra C. Vamos lá. A internet está caindo direto hoje, toda hora dando pico de luz. Ligar o ar-condicionado. Três recipientes idênticos fechados, 1, 2 e 3. Esqueci de colocar, gente. Estou meio zoado hoje, desculpa. Mas vamos lá. 2. Diz assim, 3 recipientes idênticos fechados, 1, 2 e 3,
mantido nas mesmas condições de temperatura e pressão, contém moléculas dos gases oxigênio, monóxido de carbono e dióxido de carbono, bem parecido com outro, respectivamente. O princípio de Avogadro, que é, lembra lá de a constante de Avogadro, que é T6 vezes 10 elevado a 23, moléculas ou átomos, seja um mol de qualquer coisa. Então, o princípio de Avogadro permite afirmar que o número de átomos de oxigênio é maior em 1. Então, vamos lá. Eu tenho um oxigênio, 2 CO, 3 CO2. Então ele diz que o número de oxigênios é maior em 1. Não, né? Aqui eu tenho 2 oxigênios, aqui eu tenho 1 e aqui eu tenho 2. Então não é maior, porque é igual ao 3. Então não. Opção B. Diz que o número de átomos de carbono é maior em 2. Não, aqui eu tenho 1 e aqui eu tenho 1. Não. Ah, mas se for botar em mol lá, Avogadro, tá? 6 vezes 10 elevado a 23, 6 vezes 10 elevado a 23. Né? Um mol de qualquer coisa tem isso. Então não. O total de átomos é igual em 2 e em 3. Então tá, vamos botar aqui, ó. Pegando a constante de Avogadro. Tem 1, 2 por molécula. Então, 6 vezes 10 elevado a 23 vezes 2. Dá 12 vezes 10 a 23. Aí ele fala que o total de átomos é igual a 3. Em 3 não, né? Aqui vai ser 3 vezes isso, vai dar 18. 18 vezes 10 a 23, então não, tá diferente. D. O número de moléculas é maior em 3. Não, né? Princípio de Avogadro, né? A constante dele. 6 vezes 10 a 23, um mol de qualquer coisa. Então aqui tem isso, aqui tem isso, aqui tem isso. 6 vezes 10 a 23 moléculas, 6 vezes 10 a 23 moléculas, 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Tudo igual. Tem nada maior em 3. E letra E, o número de moléculas é igual a 1 em 1, 2 e 3. Perfeito, né? Então, gabarito, letra E. Pelo que eu acabei de falar, justificando porque a letra está errada. Então, sem problemas. Bom, aí, ó, só para relembrar o que a gente já tinha falado, vamos fazer a questão de número 4. Já fizemos questões com isso, mas vamos fazer só mais uma para amarrar o assunto. 4. Diz o seguinte, ó. Na mesma sequência aí, tá? De aprendizagem, página 195. As condições normais de temperatura e pressão, né, CNTP, o volume ocupado por 10 gramas do gás de monóxido de carbono é, ora, lembre-se, 1 mol na CNTP, né, desculpa, então, nas CNTP, 1 mol de qualquer gás ocupa 22,4 litros. Beleza. Então, um mol de qualquer gás ocupa 22,4 litros. Aí tá assim, ó. Ele quer saber 10 gramas do monóxido de carbono. Então, ó, para CO. Então vamos lá, 1 mol ocupa 22,4 litros. Só que ele quer saber, ele quer relacionar o volume com a massa e não com o número de mols. Então o que a gente vai fazer? Se falou em massa, vamos calcular a massa molar. A massa molar do CO, não vou fazer todos os cálculos ali, vocês já estão bem
bem seguros em como faz isso, pelo menos eu imagino que sim. Então eu tenho 12 gramas de carbono, 16 do oxigênio. Então 12 mais 16 dá 28. 28 gramas por mol. Beleza? Então, ó, 1 mol, 22,4 litros. E quanto tem de massa para esse mol? 28 gramas. Só que o cara não quer saber a quantidade de 1 litro para 28 gramas. Ele quer saber para 10. Então, para 10 gramas desse gás, eu vou ter X. Pronto. Só multiplicar cruzado. Fazendo essa continha, você vai ter que achar aí um valor igual a, já fiz essa conta aqui, 8 litros, para facilitar. 8 litros. Então, gabarito, letra B. A gente já tinha feito isso antes, né? Então, só fiz mais uma questãozinha para dar uma relembrada, já que foi colocado num capítulo diferente. E tem várias questões dessas aí para você treinar. O que mais? Agora, só para a gente poder finalizar, tem um outro tipo de questão que... deixa eu sair para você tirar um print. Vai lá, tira o teu print boladão aí. Ou paralisa para anotar. Como eu sempre digo, que essa é a melhor opção, na minha opinião. Beleza, agora eu volto. Vou apagar aqui. E aí a gente vai fazer uma questão de outro estilo. É o seguinte, nem sempre as questões vão estar falando de CNTP. E aí o cara pode te dar o volume molar e tal, mas além disso ele pode fazer o seguinte, te indicar que você vai ter que usar a equação de Clapeyron. A equação de Clapeyron é bem famosa, é o tal do PV igual a NRT. E assim, o cara começou a falar de pressão, temperatura, e normalmente bota a temperatura com final 7. Você vai entender por quê. Aí fala de pressão, volume, temperatura, massa ou número de mols, a fórmula já está gritando lá, PV igual a NRT, me use. E é ela que você vai usar. Então, existem casos, claro, que a gente usa lá o número de mols direto, mas na maioria das vezes essas questões elas dão os valores para a gente não usar o número de mols, que a gente vai ter que substituir a fórmula do número de mols. Vocês já vão entender. Eu não me lembro qual questão que eu tinha feito. Acho que eu não fiz os cálculos aqui. Tinha visto uma questão legal que a gente fez. Peguei uma da UERJ, que é um pouco mais simples. Aí tem outra um pouco mais elaborada, que é de outra universidade que depois eu vou fazer também. Vamos lá. Olha só, vamos começar então agora na página 201. Não, página 201. Acho que é aqui o UERJ. Olha só. O gás natural proveniente da bacia petrolífera de Campos é constituído basicamente por gás metano, CH4. Se o volume consumido por uma residência for de 30 metros cúbicos, a temperatura de 27 graus Celsius, só que eu falei, e pressão de 1 atmosfera, a massa consumida desse gás em quilogramas será de... Então olha só, o cara falou aí de pressão, temperatura, volume, e ainda deu uma coisa... E já desconfia, já sabe que vai usar a equação de Clapeyron, que eu já disse para vocês que essa equação é o quê? PV igual a NRT.
O povo costuma decorar essa fórmula, né? Antigamente falava macetinho como puta velha não recusa trabalho. É uma forma de gravar, né? Meio pejorativa, machista, mas sei lá. Se quiserem, é isso aí. Acho que eu tô meio amargo hoje, mas enfim, desculpa. Tô me esforçando. Pelo menos eu acho que tô. Beleza, a fórmula tá aí. Então vamos lá. Vamos anotar tudo, ó. Tá falando aí, se o volume consumido por uma residência for de 30 metros cúbicos. Então vamos lá. Volume 30 metros cúbicos. Deixa eu falar para vocês. Lá na UERJ, esse R aqui é a constante universal dos gases ideais. E ela vale 0,082. Normalmente, é bom saber, mas normalmente eles dão nos dados das questões. Mas prestem atenção, porque na UERJ, especificamente na UERJ, assim, acontece de várias questões da UERJ, às vezes está com algum dado que tá faltando assim na questão, que fala, caraca, eu precisava de tal coisa para fazer a questão e não tem na questão. Mas a UERJ sempre coloca a tabela periódica. E alguns dados que não são de tabela periódica vêm lá, junto com a tabela. E aí já teve ano que, por exemplo, você ia e usava 0,82 porque você lembrava e acabava não batendo certinho, tu ficava meio bolado assim, quando você ia ver, porque eles botaram lá na tabela periódica, usar a constante igual a 0,08, arredondada. Entende? Aí você acabava achando uma diferençazinha. Então a parada é a seguinte, toma muito cuidado com a prova da UERJ. Dá sempre uma olhada lá na tabela periódica para ver se tem algum dado além que não seja de tabela, que você vai acabar usando em alguma questão. E no valorzinho que eles colocarem lá, se for aproximado para facilitar as contas, melhor ainda, eles costumam fazer isso, tá bom? Então tá aí, ó. O UERJ colocou a constante 0,082 e o volume, beleza, 30 metros cúbicos. Mas quando vocês forem pegar a questão aí, ó, com a constante em atmosferas, olha lá para a constante 0,082, se você for usar essa constante, olha lá, ela é atmosfera vezes litro, vezes mol a menos 1, vezes Kelvin a menos 1. Então percebam que o volume tem que estar em litros, senão você não vai poder usar essa constante. Então transforma para litros. Ora, metros cúbicos para passar para litros, lembra? Litro é igual a decímetro cúbico. Então para passar metro para decímetro, ó, você vai sair do metro para o decímetro, ou seja, 10 é a unidade 10, o metro é 1 e o decímetro é o 10. Então você vai sair do 1 para o 10. Você tem que multiplicar por 10. Então vai ser 30 para sair do metro para o decímetro, vezes 10. Só que tem um probleminha. Não é um metro normal, é um metro cúbico. Então tá. Então 10 ao cúbico. Pronto. Esse é o volume. O que mais? A temperatura de 27 graus Celsius. Percebam lá, ó, de novo, que a constante está em Kelvin. Sempre que vocês forem trabalhar com questões de gases, vocês têm que passar a temperatura para kelvins, tá? Temperatura termodinâmica, que é importante nesse caso. Por quê? Porque vocês vão trabalhar com grau de agitação. Os gases já estão lá, ó, no maior grau de agitação, as moléculas estão muito livres. Então o que você vai fazer? Vai trabalhar em Kelvin, porque o Kelvin ele trabalha justamente com grau de agitação. O 0 Kelvin é quando está tudo parado. Então transforma para Kelvin. E para transformar de graus Celsius para Kelvin, o que você tem que fazer? Você tem que somar 273. Então, por isso que ele dá com o final 7 geralmente, ó. Temperatura é 27 graus Celsius. Vai passar para Kelvin mais 273.
vai ser igual a 300 kelvins. Beleza? Ó, Kelvin não coloca o grau não, tá? É só o K. 300 kelvins. A pressão de uma atmosfera. Beleza, olha lá pela constante ATM mesmo. Então, pressão é igual a 1 ATM. Beleza. E o que ele está me pedindo aí? Ó, a massa consumida. Ele quer saber a massa consumida do gás. Ó, me deu a pressão. Vamos lá. Então, ó, me deu a pressão. Me deu o volume. Achei. Me deu a temperatura, beleza. Me deu a constante, que está lá no exercício. Falta o N, que N é o número de mols, mas ele está pedindo massa. Ora, mas lembra que a gente já estudou isso, que o número de mols, o N, é igual a massa sobre massa molar. Então eu posso substituir, onde tem N, eu posso jogar massa sobre massa molar. Então essa fórmula, na verdade, vai ficar PV é igual a M sobre MM vezes R vezes T. Mas o cara está me pedindo a massa. Então eu vou deixar a massa sozinha. M é igual. Ó, PV já está do lado oposto de M. Então só vou repetir. P vezes V. A massa molar que está dividindo M vai passar para o outro lado multiplicando. Então, ó, vezes a massa molar. E o RT, que estão junto com M multiplicando, vão passar para o outro lado dividindo sobre RT. Agora, só fazer os cálculos, né? O que vai acontecer aí, ó? A pressão, o cara me deu igual a 1. Então tá lá. 1. Pô, pera aí. M é igual 1 vezes o volume. Cadê o volume? 30. Ó, mas a temperatura é 300, vai ficar embaixo, então eu vou botar 300. E aí se eu aumentei aqui, eu diminuo a potência. Vezes 10 a 2 vezes massa molar. Massa molar do metano, CH4. Fácil de fazer, né? 12 do carbono, cada hidrogênio é 1, então 1 vezes 4 dá 4 mesmo. 12 mais 4 é 16. 16 gramas por mol. Então lá vai. Então a massa molar 16. Dividido por o R, o cara deu que é 0,082. Tá. Não gosto de trabalhar com esse número, prefiro 82, né? Então 1, 2, 3. Então essa aqui dá